Olá a todos. Então, hoje, continuando a discussão nossa sobre doença de Parkinson, pessoal, que é o principal tema que eu trago aqui, eu vou discutir 6 mitos que circundam a doença. Na verdade, são 6 questionamentos ou afirmações que muitas vezes são feitas pelos pacientes ou familiares ou pela mídia, ou até por colegas que às vezes não são habituados a trabalhar com Parkinson, que é importante a gente discutir. E eu vou falar por que isso é um mito, por que na prática, a gente que é especialista em Parkinson sabe que isso não é verdade. E que é fundamental, gente, para a pessoa que tem Parkinson, para a família entender, porque às vezes ela fica com aquela crença, hoje em dia a gente tem muita informação, às vezes vai buscar no Google, que não é uma informação verdadeira, ou pelo menos já foi e hoje está desatualizada. E a ciência é uma crescente, né, gente? A ciência ela é feita de verdades que muitas vezes são transitórias. Às vezes o que era verdade há 10, 15 anos hoje mudou. Então eu vou dar uma atualizada nesses conceitos, são conceitos fundamentais que falam muito da clínica da doença de Parkinson e que pode ajudar quem tem Parkinson a tomar as condutas junto com o seu médico de forma melhor. 6 mitos, pessoal. Primeira coisa, tremor é o principal sintoma da doença de Parkinson. Então vão falar, Rubens, mas como assim? Tremor não é o principal? Não é, gente. O tremor é o mais famoso. Veja, se vocês forem na rua agora, chegarem para uma pessoa e falar, viu? Se eu falar para você doença de Parkinson, você lembra o quê? A pessoa vai falar o quê, pessoal? Tremor. É o que vem na primeira impressão, mas não é o principal sintoma. Primeiro, nem todo mundo tem tremor. A média é 70 a 75% das pessoas têm tremor. Ou seja, a cada 4 pessoas com Parkinson, 3 realmente têm tremor. 1 não tem. Então não é todo mundo que tem Parkinson que tem tremor. Segundo, gente, o principal sintoma da doença não é o tremor, é a lentidão dos movimentos. Todo mundo, 100% das pessoas com Parkinson, tem algum grau de lentidão do movimento. Senão isso não é doença de Parkinson. Para definir a doença de Parkinson, eu preciso examinar o paciente, eu preciso ver que a lentidão dos movimentos existem, seja para abotoar ou amarrar um cadarço, fazer a barba, pentear o cabelo. Isso geralmente é de um lado do corpo. E esse sintoma, sim, é o mais importante na doença. E é baseado na lentidão, que o termo que a gente usa é bradicinesia, lentidão dos movimentos, que a gente acompanha o paciente para ver se ele está piorando da doença, se eu preciso medicá-lo ou aumentar o remédio. Porque o tremor, gente, ele é um sintoma que varia muito. Tem dia que a pessoa está tremendo mais, outro dia menos. Ele não é um bom sintoma para seguir o paciente. A gente costuma dizer que o tremor é um sintoma independente da doença de Parkinson. Por que isso? Porque ele, ora pode estar bem pior, ora melhor, e não quer dizer que a pessoa está bem. A bradicinesia ela é mais fiel para a gente neurologista em termos de follow-up, de segmento do paciente. E veja, gente, não quer dizer que o tremor não é importante e não incomoda, a mensagem minha não é essa, o tremor é super importante, a gente tem que tratar o tremor, deixar a pessoa confortável, mas ele não é o mais importante. Tá claro? Segundo mito, a doença de Parkinson pode levar à doença de Alzheimer. Gente, não tem nada a ver uma doença com a outra. São doenças comuns. A doença de Alzheimer é a doença crônica neurológica do grupo das chamadas neurodegenerativas mais comum no mundo, e a doença de Parkinson é a segunda. Mas não tem nada a ver uma com a outra. Não é porque quem tem Parkinson vai ter Alzheimer e vice-versa, o cara tem Parkinson, Alzheimer vai ter Parkinson. A fisiopatologia, né, a moléculas que depositam no cérebro das doenças são diferentes, a região é diferente. A doença de Parkinson, se você pegar aqui a cidade de São Paulo, é como se ela tivesse uma região do cérebro aqui na região da Avenida Paulista, por exemplo, e a doença de Alzheimer está no final da Zona Leste. Não tem nada a ver uma região com a outra no cérebro. É distinto. A proteína que acumula é distinta, os sintomas são distintos e uma não leva a outra. Ah, mas eu conheço uma pessoa que tem as duas doenças. Tudo bem, óbvio que a pessoa pode ter as duas doenças porque as duas são comuns, mas uma não tem nada a ver com a outra. Tudo bem? Terceiro mito. A doença de Parkinson acomete apenas o sistema motor. Isso é o que se acreditava lá atrás.
Durante muitas décadas, a doença de Parkinson ela era vista como uma doença que leva a lentidão, dificuldade para escrever, marcha, a pessoa anda mais lenta, tremor, fala mais baixa, o balanço do braço é reduzido. Isso são sintomas motores. O Parkinson acomete. Hoje, a gente sabe que tem os chamados sintomas não motores, que são da doença de Parkinson, alteração do sono, do olfato, apatia, depressão, ansiedade, intestino preso, urgência urinária, são todos sintomas que não são motores, mas são do Parkinson, eu preciso tratar. Então esse é um outro mito, o Parkinson não é só motor, ele é não motor. Ah, Rubens, mas eu tenho Parkinson, não tenho nada disso que você falou. Perfeito. Não quer dizer que a pessoa vai ter esses sintomas, mas é importante ele saber que isso é da doença de Parkinson, não é outra doença muitas vezes. Alteração do sono, principalmente distúrbio do sono REM, que a pessoa sonha vívido, balança o braço, chuta, grita, isso é da doença de Parkinson, e é um sintoma não motor. Tudo bem? Quarto mito. Há um exame que comprove que a pessoa tem Parkinson. Não existe um exame no mundo que fale que a pessoa tem Parkinson. Se você vir num laudo, portanto, essa pessoa tem doença de Parkinson, isso está errado, gente. Não existe esse exame. Não tem. O diagnóstico ele é clínico, é história mais exame. Neurológico. Encostar no paciente, ver a rigidez, ver a velocidade, pôr ele para andar, ver a velocidade da perna. Ah, Rubens, mas para que servem os exames? Veja, gente. Ressonância, por exemplo, a gente faz para descartar outras doenças. Então pega uma pessoa que tem um tremor há 6 meses na mão. Muitas vezes a gente faz uma ressonância para ver se não é um outro problema, mas eu não faço a ressonância para fazer o diagnóstico da doença de Parkinson. E tem outros 3 exames, a ressonância para ver a cauda da andorinha, que é o nigrossomo, o ultrassom da substância negra e o TRODAT, que é a cintilografia, eles vão ver redução da dopamina no cérebro. Eles veem essa redução. Perfeito. Só que não é todo mundo que tem redução da dopamina que tem doença de Parkinson. Portanto, quem tem um exame que vem lá escrito sugere redução da produção de dopamina, ok, mas não quer dizer que isso é doença de Parkinson. O médico neurologista precisa ver, porque tem outras doenças que causam redução da produção de dopamina. Então não existe esse exame, nem no sangue, nem exame eletromiografia. Tudo bem, gente? Esse é o quarto mito. Quinto, a levodopa não deve ser iniciada precocemente, para não gastar o remédio. Pessoal, isso é mito. E vários pacientes vão chegar para o médico e vão falar, doutor, eu escutei falar que não é bom eu tomar o Prolopa agora, a levodopa, porque depois lá na frente, se eu precisar, eu já vou ter usado. Isso é errado, pessoal. É errado. A gente sabe que o Prolopa não tem problema, a levodopa dá no início da doença. A gente vai escolher dar ela no início dependendo do sintoma da pessoa. Se os sintomas são muito leves, muitas vezes a gente começa com inibidores da MAO. Eu tenho um vídeo aqui que eu falo só de tratamento medicamentoso para o Parkinson. Uma classe chama inibidor da MAO, que é, por exemplo, a rasagilina, que é o Azilect, a selegilina, que é o Niar, a safinamida, ou os agonistas, que é o pramipexol, roticotina. Mas se a gente já acha que o sintoma está um pouquinho chatinho, muitas vezes a gente começa com o Prolopa. Se é mais tremulante, o Prolopa vai muito bem. Então não tem problema começar o Prolopa no início. É claro que a forma de dar é importante. Eu não posso sair dando um remédio à torta direito. Então, gente, aqui entra, obviamente, a habilidade de a gente dar de forma harmônica, sutil, com uma pulsatilidade leve do remédio. Então, hoje a gente sabe que é o mais importante a forma de dar, não dar o remédio em si. E veja, gente, tudo que eu estou falando aqui é de cunho informativo. Se você tem ou não que tomar Prolopa, é o médico que vai discutir isso com você. Mas só para vocês não terem esse mito, que eu sei que na internet tem muitos lugares que falam disso. Antigamente era chamado de levodopafobia. A pessoa tinha medo de tomar o remédio, falando, não, eu vou gastar agora porque eu não vou, lá na frente vai faltar o remédio. Isso é mentira, pessoal. As pessoas que perdem o efeito, ou pelo menos que reduzem o efeito do Prolopa a longuíssimo prazo, não é que o remédio perdeu o efeito. É que a doença que avançou e agora o remédio faz menos efeito. Mas não é o remédio que perdeu efeito. Último mito.
A cirurgia de estimulação cerebral profunda é indicada apenas para pacientes com tremor. A gente escuta isso toda hora. Ah, doutor, eu não tenho indicação de cirurgia porque eu não tenho tremor. Não tem nada a ver. Na verdade, a principal indicação da cirurgia, eu não vou aqui falar das indicações da cirurgia, eu tenho um vídeo que eu só falo sobre isso, mas ela é para quem tem off, para quem fica lento ao longo do dia, mesmo tomando um remédio bonitinho, a cirurgia geralmente é indicada mais para esses pacientes. Se ele tem tremor ou não, não vai mudar necessariamente a minha indicação da cirurgia. Tem gente que tem discinesia ou fica bem, daqui a pouco trava. Fica bem, daqui a pouco fica rígido. Geralmente esse é um bom paciente para cirurgia. Claro que eu tenho que ver a idade dele, o tempo de doença, a resposta à levodopa, mas a gente indica a cirurgia para muitos pacientes que não têm tremor, ou pelo menos que o tremor não é o mais chato dele. O que te incomoda mais? Ah, é mais a lentidão, doutor, ficar rígido. O tremor nem me incomoda muito. Muitas vezes a cirurgia é boa para esse paciente, nós vamos ter que analisar. Então ela não é só boa para o tremor. Pessoal, informação correta é fundamental para os familiares, para quem tem a doença de Parkinson, para fazer o tratamento perfeito, correto desde o início da doença. Esse é meu objetivo aqui, gente. Uma ótima semana e um bom dia a todos. Até mais.